Sra. Presidente, Sra. Deputada Cecília Leonor, obrigado pelas questões que coloca. Obviamente que o resultado que temos em relação à avaliação da Lei das Prioridades da Política Criminal não podia ser diferente daquilo que nos foi apresentado pelo Procurador-Geral da República. E, aliás, desde que foi aprovada nesta Assembleia da República a Lei Quadro da Política Criminal, passando pela aprovação das duas leis de prioridades da política criminal que foram aprovadas para os biénios 2007-2009 e 2009-2011, o PCP foi a força política que se manteve coerentemente contra estas leis e denunciando aquilo que seria o resultado previsível e que hoje, afinal de contas, acaba por ser confirmado. E relembro este facto porque, por vezes, pode ficar criada a ideia de que estamos perante um resultado inesperado, um resultado que não era expectável perante as medidas que foram assumidas, perante as leis que foram aprovadas pela Assembleia da República e perante as medidas que nos sucessivos orçamentos de Estado foram tomadas relativamente à investigação criminal. E a verdade é que não é assim, porque este resultado era esperado. Era esperado quer em relação à Lei das Prioridades da Política Criminal, porque ela, para não ser inconstitucional, para não violar a autonomia do Ministério Público e a independência do Poder Judicial, para não violar o princípio da legalidade das leis penais, tem obrigatoriamente que ser uma lei inútil, mas também porque, em sucessivos orçamentos de Estado, aprovados por estes três partidos, por esta troika nacional que se tem alternado na governação do nosso país, em sucessivos orçamentos de Estado, a investigação criminal não tem sido dotada dos recursos necessários a cumprir com eficácia a missão que tem a seu cargo. E por isso chegamos agora a este resultado, que é de facto um resultado inevitável. Mas é um resultado inevitável que, como eu disse na minha declaração política, tem um cunho de classe. E tem um cunho de classe porque são os ricos e os poderosos que escapam às malhas da lei quando a lei os procura punir, quando a Justiça os investiga e os procura punir pelos crimes que praticam. Porque os exemplos que traduzem a condenação, o julgamento e a condenação daqueles que são responsáveis pela criminalidade, pela pequena criminalidade, pelas chamadas bagatelas penais, os exemplos multiplicam-se aos milhares. Mas em relação a julgamentos e condenações pela criminalidade económica e financeira, pela corrupção, pelos chamados crimes colarinho branco, aí, infelizmente, escasseiam os exemplos. Quero terminar, Sr. Deputado. E concluo, Sr. Presidente, dizendo que escasseiam os exemplos porque o sistema de justiça não está dotado dos meios necessários para combater essa criminalidade que tem, de facto, um cunho de classe. E não está dotado porque as opções políticas que, infelizmente, têm norteado a governação do nosso país conduzem a que essa situação seja hoje uma realidade e que, infelizmente, num futuro próximo, não se adivinhem alterações substanciais. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Hugo Velosa, para não perder tempo em relação à questão que coloca, devo dizer-lhe que não temos feito outra coisa. Não temos feito outra coisa senão procurar contribuir para que estes problemas sejam resolvidos. E queria dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado Hugo Velosa. Em relação à questão da falta dos meios, obviamente nós nunca nos poderemos dar por satisfeitos em relação aos meios que estão à disposição de qualquer sistema de justiça, seja ele qual for. Temos uma obrigação de contribuir com a dotação dos meios necessários para que o sistema de justiça possa cumprir com um mínimo de eficácia a missão que tem a seu cargo. E relativamente à criminalidade económica e financeira, relativamente à corrupção, a conclusão é óbvia, Sr. Deputado Hugo Velosa. O sistema de justiça não dispõe dos meios necessários para garantir a eficácia dessa missão. Eu desafio, aliás, o Sr. Deputado Hugo Velosa a ler o relatório de 2010 dos Serviços do Ministério Público, particularmente as páginas 99 e seguintes, que dizem respeito ao TCIAP, que o Sr. Deputado Hugo Velosa ficará envergonhado com aquilo que vai ler relativamente às condições de trabalho daqueles magistrados e às condições que o sistema de justiça dispõe para combater a criminalidade económica e a corrupção. E o Sr. Deputado Hugo Velosa diz que não estavam no Governo, mas aprovaram o Orçamento de Estado com o Partido Socialista para esse ano. São corresponsáveis pela exiguidade dos meios que naquele ano foram postos ao dispor do Ministério Público. Não se podem descartar disso. E o Sr. Deputado Hugo Velosa, não se podem descartar disso, tal como não se podem descartar daquilo que são as opções centrais nesta matéria tomadas na Assembleia da República. Porque os senhores, com a abstenção, acompanharam, viabilizaram algumas das leis de política criminal que foram aprovadas na Assembleia da República. Só para referir o último exemplo, em 2009 abstiveram-se na Lei de Política Criminal, cujo relatório de execução estamos agora a discutir. São corresponsáveis por isso, porque acabaram por viabilizar a aprovação dessa lei. Tal como anteriormente, em relação a outras medidas que hoje contribuem para que a situação seja o que é,
também os senhores deram o vosso acompanhamento. Em relação às alterações ao Código de Processo Penal, o Sr. Deputado Hugo Velosa nega que o PSD acompanhou a revisão de 2007 executada pela maioria absoluta do Partido Socialista. Não pode negar porque esse é um facto indesmentível. Em relação a essas e muitas outras matérias, os senhores têm responsabilidade, como tem o PS. Em relação, por exemplo, ao combate aos offshores, que são verdadeiras zonas livres de ocultação do produto do crime e de atuação de práticas criminosas, os senhores nessa Assembleia da República têm recusado consecutivamente as propostas que o PCP apresenta para dar combate a essa realidade e, portanto, não se podem furtar às suas responsabilidades. Para terminar, mesmo, Sra. Presidente, queria dizer-lhe, Sr. Deputado Hugo Velosa, que não partilhamos a perspectiva da maioria e do Governo quando acham que estas questões são uma questão de fé, tal como a Sra. Ministra da Agricultura em relação à seca, também em relação ao combate ao crime, isto não é uma questão de fé, nem é uma questão de confiarmos nas leis do Criador, Sr. Deputado Hugo Velosa. É uma questão de termos ou não propostas concretas nos orçamentos de Estado, de alterações ao Código de Processo Penal, de leis que possam contribuir para a eficácia da investigação criminal e do combate ao crime económico e financeiro e da corrupção. E em relação a isso, há uma coisa que é certa. Quero terminar, Sr. Deputado nunca participará num debate em que o PCP perca por falta de comparência, porque propostas nós temos apresentado e continuaremos a apresentar com fartura. Sr. Presidente, Sr. Deputado Nuno Magalhães, vou começar a responder utilizando uma expressão popular, porque quem o ouça não o leva preso, Sr. Deputado. Quem o ouça não o leva preso. Quem ouça as suas afirmações bem intencionadas relativamente a esta questão no combate da criminalidade, há de julgar que, da parte do CDS, tem havido uma inteira correspondência entre o discurso e as propostas e as posições que tem assumido a Assembleia da República. Pois deixe-me lembrar-lhe uma coisa, Sr. Deputado. A Lei Quadro da Política Criminal, cuja eficácia ou cuja inutilidade começa agora a ser mais que evidente, foi aprovada nesta Assembleia da República, sabe com que votos a favor? Do Partido Socialista e do CDS-PP. E os senhores, na altura, apesar dos alertas que nós fazíamos, apesar das preocupações que o PCP já na altura deixou bem claras, relativamente não só à possível inutilidade desta lei, mas aos próprios perigos que a lei comporta relativamente àquilo que é o respeito pela autonomia do Ministério Público e pelo respeito do princípio da legalidade na ação penal, apesar disso os senhores embarcaram no discurso do Partido Socialista que dizia que este era o instrumento que ia resolver todos os problemas. Afinal de contas, hoje acabam por ter que reconhecer que afinal de contas não era mesmo um instrumento capaz de resolver os problemas. E portanto, Sr. Deputado Nuno Magalhães, o primeiro apelo que lhe fazia era este. Ouçam com mais atenção as preocupações do PCP, têm que arrepiar caminho menos vezes. Uma segunda questão, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Nós, independentemente do discurso que fazem, nós queremos saber é de propostas concretas que o CDS tem para apresentar relativamente ao combate à criminalidade económica e financeira. Porque nós sabemos uma coisa, Sr. Deputado, eu não consegui já fazer a impressão dos documentos, mas o Sr. Deputado, se consultar a internet da Assembleia da República, conseguirá aceder a eles. As propostas apresentadas em orçamentos de Estado pelo PCP, em vários orçamentos de Estado, em sucessivos orçamentos de Estado, com vista ao reforço dos meios disponíveis ao combate à criminalidade, particularmente à criminalidade económico-financeira e à corrupção. E sabe como é que foram as situações do CDS-PP nessa matéria? Como em relação a todas as outras propostas do PCP em PIDAC? Contra, porque os senhores, em relação a isso, conseguem colocar sempre contra as propostas que são apresentadas. E conseguem mesmo embarcar naquilo que são as propostas que, apresentadas nessa Assembleia da República, já a prever-se a sua contribuição para que o resultado final não seja positivo, os senhores acabam por embarcar sempre nelas com um único critério, que é o de satisfazerem a mediatização, as necessidades de mediatização das vossas posições políticas, exclusivamente preocupados com interesses de natureza partidária. E dou-lhe um exemplo muito concreto, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Em relação às alterações que foram introduzidas no Código de Processo Penal, que hoje são colocadas são identificadas como um dos principais problemas no combate à criminalidade complexa, particularmente na criminalidade que tem uma dimensão internacional e que envolve a cooperação com outras autoridades judiciárias, os senhores, na altura, acompanharam as propostas que foram aprovadas em relação ao Código de Processo Penal, mas hoje não querem assumir a responsabilidade por isso. E, portanto, concluindo, Sr. Presidente e Sr. Deputado Nuno Magalhães, obviamente que
tudo o que sejam propostas que permitam dar mais eficácia à investigação criminal, nós estamos dispostos a acompanhá-las. Não estamos dispostos a deixar de parte o combate à criminalidade económica ou financeira e à corrupção. E dou-lhe um exemplo concreto. Se o Sr. Deputado Nuno Magalhães se relembrar daquilo que foi o último processo de discussão do Código de Processo Penal, relembrar-se-á que o PCP apresentou até um projeto de lei autónomo relativamente aos processos especiais, com vista a garantir ao processo sumário, ao processo sumaríssimo e ao processo abreviado melhores condições para que possam existir julgamentos mais rápidos, dando resposta àquilo que é uma necessidade que os magistrados e os operadores judiciários sentem todos os dias nos tribunais. Era bom que, em relação a essas propostas, pudesse haver também uma maioria que acompanhasse o PCP. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, relativamente ao acompanhamento do PCP, nós hoje neste debate já percebemos que estamos sempre acompanhados quando manifestamos preocupações, mas andamos sempre sozinhos quando se trata de propor soluções e de aprovar soluções para os problemas. E esse é que é o problema, ó Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Isto é um problema de acompanhamento, mas é nas soluções. Porque é nas soluções, quando nós ficamos sozinhos a propor soluções para os problemas, aí é que devíamos andar acompanhados, particularmente pelo Partido Socialista. Relativamente ao princípio da legalidade, eu queria, ó Sr. Deputado, se não fossem questões sérias dava para rir, porque eu queria aqui reconhecer que o Sr. Deputado, com a intervenção que acabou de fazer, quis fazer agora, em 2012, em fevereiro de 2012, o debate que se recusaram a fazer em 2007, quando aprovaram a Lei Quadro de Política Criminal. Quando nós levantámos os problemas relacionados com o princípio da legalidade, quando nós levantámos os problemas com os perigos que podiam resultar desta lei para a violação do princípio da legalidade ou tendo como alternativa a inutilidade da lei, os senhores recusaram-se a fazer esse debate. E se o tivessem feito na altura, hoje não estávamos no ponto em que estamos, hoje não estávamos a discutir estas questões. Porque o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues sabe tão bem quanto eu que o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, que há regras de funcionamento do Ministério Público que resolvem o problema da definição das prioridades, sem ser preciso uma lei quadro, aliás, sobretudo, não havendo uma lei quadro da política criminal. E o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues sabe tão bem quanto eu que é no quadro do funcionamento do Ministério Público que essas questões devem ser resolvidas e que são melhor resolvidas. Não é por via de uma lei cega às alterações da realidade, não é por via de uma lei que é cega até em relação aos próprios meios do que o Ministério Público dispõe para cumprir essas prioridades. Porque devo dizer, para terminar, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, o seguinte: reconhecer a realidade do país é reconhecer que, em matéria de corrupção, temos muito que andar para dar combate ao crime. Como, aliás, os números que o Sr. Deputado Magalhães referiu de aumento do número de acusações em matéria de processo de corrupção. Isto significa o quê? Que em matéria de corrupção há muito caminho para andar. Mas reconhecer a realidade do país, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, é reconhecer também a exiguidade dos meios de que o Ministério Público dispõe para fazer este combate. E se o Sr. Deputado se disponibilizar a ler o relatório do Ministério Público, se disponibilizar a ir visitar o TCIAP, vai perceber uma coisa: não é possível definir a corrupção como uma das prioridades da política criminal, depois dando os meios ao Ministério Público para combater, dando aqueles meios ao Ministério Público para que possa fazer do combate a esse crime uma verdadeira prioridade. Não bata a bota com a perdigota e é preciso fazer essa correspondência, Sr. Deputado.